Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente para escrever a palavra. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar através do Teu Espírito. Senhor, que o Senhor possa nos conduzir ao entendimento da Tua palavra. E assim, Senhor, a cada dia, Senhor, vim se esforçando, vim buscando, vim aprendendo para cada vez mais nós nos parecer com Cristo, o Teu Filho amado Jesus Cristo. Então nos ensina, Senhor, esta noite. Permita que Teu Espírito toque o coração e nos dê um entendimento. Em nome de Jesus, amém. Amém. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17 e 18. Honrai a todos os homens, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Servos, sujeitai-vos aos vossos senhores, com todo o temor, não somente aos bons e gentios, mas também aos perversos. Até aí, irmãos, o irmão pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos continuando a expor o que Pedro quer nos trazer, né? Pedro está ainda falando sobre a obediência às autoridades. Pedro ainda está falando que o dever do crente é obedecer àqueles que estão sobre nós, né? Os políticos, os homens que governam, né? Os nossos patrões. O crente, o verdadeiro crente, obedece, mesmo no dia da dificuldade, irmãos. Mesmo que essas pessoas sejam ruins, mesmo que essas pessoas venham fazer algo para lhe prejudicar, o crente verdadeiro obedece. Por quê? Porque toda autoridade é dada por Deus. Ninguém está em poder porque quis estar em poder. Não, toda autoridade estabelecida é Deus que permite. Ninguém pode se assentar em um trono porque eu vou sentar e acabou, não. Se está ali porque Deus permite. E nós hoje vamos estudar mais um pouco, em 2 versículos, né? O versículo 17, irmãos, nós começamos, ó. Honrai a todos os homens. Irmãos, o crente tem por obrigação de honrar a todos. Nós não estamos aqui para brigar, para discutir, para desfazer das pessoas, não, irmãos. Nós estamos aqui para honrar as pessoas, porque todos são criação de Deus, irmãos. Todos foi Deus que criou, veio de um só Pai, né? Todos são criação de Deus. Então, sendo criação de Deus, nós que somos servos, somos filhos por Cristo Jesus, devemos honrar, devemos obedecer, devemos, irmãos, cuidar. Nós não podemos desprezar as pessoas. Não, isso não é de crente, irmãos. Eu sei que muitas pessoas têm outras religiões, que creem em outras coisas, mas nós que conhecemos a verdade, devemos, tratar bem essas pessoas. Não podemos desprezá-las. E o apóstolo Pedro diz, honrai a todos os homens. Nós devemos honrar todos os homens. Nesse contexto aqui, aqueles irmãos estavam sofrendo com o Império Romano, que perseguia, que torturava os irmãos em Cristo, fazia maldades. Mas mesmo assim, Pedro diz, honrai todos os homens. Porque ao contrário, irmãos, se nós pensamos que se você pisar no meu pé, eu piso no seu, o direcionamento do crente não é esse, irmãos. O direcionamento do crente não é pagar o mal com o mal. Não. O crente paga o mal com o bem. Porque se você pagar o mal com o mal, você já está vencido pelo mal. Mas se você pagar o mal com o bem, você tem a possibilidade de levar aquela pessoa a conhecer a verdade. Nós devemos abrir bem os nossos olhos do que é que nós fazemos. Porque assim, irmãos, uma falta, um momento de você tratar uma pessoa, desprezar, você pode empurrar aquela alma para as trevas, para o inferno, irmãos. Aquela alma está perdida.
perdida e você me empurra. Não podemos ter esse direcionamento. Pedro diz: honrai a todos os homens. O cristão deve tratar todas as pessoas com respeito, independentemente de posição social, raça ou crença. Nós devemos tratar todo mundo com educação, irmão, com respeito, independentemente do que ela é. Hoje, no cenário qual vivemos, há vários tipos de pessoas, né? Eles se intitulam muitas coisas, mas nós, sabendo que essas pessoas estão em trevas espirituais, trevas mentais, né? Nós vamos empurrar essa pessoa para as trevas mais ainda? Não, irmãos. Olha o que Pedro diz: independentemente de posição social, rico, pobre, independentemente de raça, branco, vermelho, azul, independentemente de crença. Quantos irmãos desprezam pessoas que adoram outros deuses? Que não têm o entendimento em Cristo Jesus da verdade, estão presos em outras crenças, enganados. E às vezes o crente, em vez de está ali dando a mão para conduzir aquela pessoa para a verdade, ele empurra mais a pessoa para as trevas. Então nós não podemos fazer isso. Esse que Pedro dizer, o crente deve tratar todas as pessoas com respeito. Neste cenário aqui, irmãos, neste tempo que Pedro traz isso aos irmãos, os irmãos estavam sofrendo perseguições pelo Império Romano. E Pedro diz: tratem bem a eles, queiram o bem deles. Imagine como uma pessoa que não conhece a Cristo vai tratar bem uma pessoa que te faz mal. Não tem como. Aquela pessoa está lhe perseguindo, fazendo mal, você vai querer fazer a mesma coisa. Mas Pedro está dizendo: vocês são transformados por Cristo. É Cristo que habita em vocês. Então você não pode querer o mal das pessoas. Não. Você tem que refletir o bem. Jesus, quando estava sendo julgado, ele não abriu a boca. É verdade. Como a ovelha muda para o matadouro. Levantaram acusações mentirosas contra ele, mas ele não abriu a boca. Nós, sendo seguidores de Cristo, quando nos caluniar, quando vier sobre nós, vamos fazer a mesma coisa? Não, irmãos, nós temos que refletir Jesus Cristo. Devemos tratar as pessoas com respeito, independentemente de posição social, raça, crença. Isto reflete ao valor intrínseco. O que é esse intrínseco? É algo que está contido dentro da coisa, não sendo algo que foi adicionado ou veio de fora. Irmãos, nós devemos entender que todos nós somos criação de Deus. Ninguém foi colocado, não. Ninguém veio de fora, não. Não existe outra raça trazida por outro Deus, não. Toda a criação vem de Deus. E sendo de Deus, irmãos, que cada ser humano tem como criação de Deus. Cada ser humano é criação de Deus. E sendo criação de Deus, mesmo que nos persiga ou despreze, deve ser tratado com dignidade. Porque não existe ninguém estranho, não, irmãos. Não vieram gente de outro planeta, não. Todos são criação de Deus. Então, sendo criação de Deus, mesmo que são pessoas que nos maltrate ou nos persiga, devemos tratar com dignidade. Olha o que Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45 diz, eu, porém, vos digo, aqui é Jesus falando, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam,
E orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Por que o crente tem que fazer isso? Porque eu tenho, irmãos, que amar o meu inimigo. Porque eu tenho que abençoar os que me amaldiçoam. Porque eu tenho que, tratar bem aqueles que me perseguem. Fazer o bem aos que vos odeiam. Por que eu tenho que fazer isso? Orar pelos que tratam com maldade e vos perseguem. Por que eu tenho que tratar bem aquele que me trata mal? Agora o 45 fala, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque Ele faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e faz chover sobre justos e injustos. Irmãos, Deus que abençoa os maus com o sol, Deus abençoa os maus com a chuva. Senão Ele botava para chover na minha casa, e na casa que tem é ruim, não ia cair chuva. O sol só ia pegar os bons. Mas Deus não distingue isso, irmãos. Deus abre para todos. E aqui Ele nos traz um exemplo, que nós devemos tratar bem todos, irmãos. Não podemos querer o mal, tratar as pessoas com maldade. Não, irmãos. Porque o próprio Deus abre o sol para o mal e o bom. Ele deixa o sol brilhar para o mal e o bom. Ele derrama a chuva sobre o justo e o injusto também. Ele não despreza ninguém. Então nós somos filhos de Deus. Olha que bem, para que sejais filhos do vosso Pai. Então como eu vou mostrar que eu sou filho de Deus? Tratando bem as pessoas, independentemente de posição social, de raça, de crença. Eu tenho que tratar bem. Se eu sou filho de Deus, se o meu pai abençoa o ruim e o bom, eu tenho que fazer o contrário? Não. Eu tenho que ser como meu pai. Eu tenho que abençoar aquele que me amaldiçoa. Aquele que me persegue, eu tenho que orar por ele. Aí Pedro diz, honrai a todos os homens. Por quê? Porque Deus honra a todos, irmãos. Deus levanta o sol para todos. Deus abençoa com a chuva para todos. E se eu sou filho de Deus, eu abençoo a todos. Eu não vou querer mal de ninguém. Ao contrário, se ele está se levantando contra mim, eu vou orar por ele. Eu vou interceder pela vida dele. A irmã deu um testemunho aqui que está orando por uma pessoa que tem outra crença. É declarado em outra crença, mas a irmã está orando por ele. Glória a Deus. A igreja irá se levantar para orar pela família dele. Ele serve outros deuses. Mas, por que Deus tocou no coração da irmã para orar por ele? Porque Deus levanta o sol para todos. Deus derrama a chuva do céu para todos. Então nós devemos fazer a mesma coisa. Abençoar. Pedir a Deus por aquela alma. Ver que está perdida. Serve outros deuses. Mas está no momento de sofrimento. Nós temos que abençoar com oração. Continuando, irmãos. O 17 ainda. Versículo 17. Amai a fraternidade. O que Pedro quer nos dizer? Amai a fraternidade. Versículo 17. Fraternidade refere-se sentimento de união, solidariedade e respeito mútuo entre as pessoas que se reconhecem como parte de uma mesma humanidade, agindo de forma a apoiar-se e cuidar um dos outros, mesmo com suas diferenças. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, sentados, reunidos, isso aqui é uma fraternidade, irmãos. A fraternidade nada mais é que é a comunidade dos irmãos na fé,
a igreja. Então aqui neste meio, irmãos, tem que ter comunhão. Temos que amar um ao outro. Devemos dedicar a nossa vida pelo nosso irmão. Esta é a fraternidade. É um amor que é mútuo em todos, tocam em todos. Não pode existir diferença. Eu gosto daquele, mas não gosto daquele ali não. Não pode existir isso no meio da igreja, na fraternidade dos santos. O amor tem que ser igual com todos. O amor entre os crentes é o sinal mais visível do verdadeiro discípulo. Como eu posso mostrar que eu sou um discípulo de Cristo? Quando eu amo meu irmão, quando eu me dedico pelo meu irmão, quando eu fico sabendo que meu irmão está precisando de algo, está passando um momento difícil, eu me levanto, toma aqui, irmão, vá cuidar de você. Olha, irmão, toma aqui, supre a sua necessidade. Este é o amor, irmãos. Este é um direcionamento que mostra que eu sou filho de Deus, que eu sou um discípulo verdadeiro, quando eu me compadeço com meu irmão. Olha aqui 1 João, capítulo 4, versículo 20 e o 21 diz, se um homem diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque se ele ama seu irmão, se ele não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O 21, e este mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. Esta é a fraternidade, irmãos. É o amor mútuo, igual, entre os irmãos, entre a igreja. Pedro distingue aqui o amor especial entre irmãos da fé, do respeito universal devido a todos. O amor dos irmãos é diferente do amor a outros irmãos. Este amor entre os irmãos é um amor especial entre irmãos de fé. Este amor é diferente do amor que temos com outras pessoas, que não faz parte da fraternidade. Continuando, irmãos. Teme a Deus. No versículo 17 ainda. Teme a Deus. Este temor não é medo. Isso que Pedro está dizendo, teme a Deus. Não é para você ter medo de Deus. Não, este temor não reflete medo. Não é medo, mas reverência profunda e submissão à autoridade divina. E reconhecer que Deus está acima de todos os poderes terrenos. Esse temor é o fundamento da obediência verdadeira e da santidade. Não é para você temer a Deus, ter medo, não. Esse temor é você ter reverência, você saber quem é Ele. Você se achegar a Ele sabendo que você está se chegando diante de um Deus santo. É você ter respeito. É você buscar a Deus com sinceridade, sabendo quem é Ele. Do Deus que tem todo o poder, toda a autoridade sobre esta terra. E quando eu tenho, irmãos, este respeito a Deus, esta dedicação a Deus, o que é que eu tenho? O que reflete de mim? Em Provérbios capítulo 1, versículo 7, olha que Provérbios diz, irmão. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, irmãos.
Quando eu conheço Deus verdadeiramente, temo a Deus verdadeiramente, respeito, tenho dedicação, olha o que o provérbio diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quando eu não tenho temor a Deus, quando eu acho que Deus é qualquer coisa, eu sou comparado com um louco. Desprezo o conhecimento, desprezo a instrução, desprezo a sabedoria. Mas aquele, irmãos, que teme a Deus, conhece o verdadeiro conhecimento, que é a sabedoria do temor a Deus. E Pedro continua, irmãos, honrai ao rei. Mesmo em tempos difíceis, tempos de perseguições, os cristãos são instruídos a respeitar as autoridades civis. Nesse tempo, os irmãos, como eu já falei, os irmãos estavam sendo perseguidos. Mas Pedro chama a atenção desses irmãos que mesmo na perseguição, eles tinham que honrar as autoridades. Por que isso? Por que você tinha que honrar aqueles que lhe perseguiam, que lhe queriam mal, que lhe prendiam? Por quê? Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 7. Olha o que Paulo fala aos romanos. Toda alma esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem receberão sobre si mesmo a condenação. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu, então, não queres temer a autoridade? Fazei o que é bom e terás louvor delas. Porque ela é o ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão. Porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aqueles que praticam o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeito, não somente pela ira, mas também por causa da consciência. E também por esta razão, pagais tributos, porque eles são ministros de Deus, atendendo continuamente sobre estas mesmas coisas. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem deves tributos, a quem deve imposto, e a quem teme, temor, e a quem honra. O apóstolo Paulo vem nos dizer que toda autoridade, irmãos, é constituída por Deus. Então, agora nós entendemos por que Pedro diz que devemos honrar as autoridades. Honrar aqui não é adorar ou concordar com tudo, mas reconhecer a ordem e a autoridade de Deus permitida existir. Esse respeito mostra o testemunho cristão de paz e ordem sem rebeldia carnal. Então, quando nós, irmãos, respeitamos uma autoridade, por quê? Porque aquela autoridade é colocada ali por Deus, irmãos. E quando nós respeitamos, mesmo que seja a lei injusta, nós estamos fazendo a vontade de Deus.
Porque aquele homem que está ali, só está ali porque Deus permitiu. E nós, como servos de Deus, devemos obedecer. Mesmo que seja em injustiça, em leis que são erradas, que nós vemos que está errada, mas nós devemos obedecer por causa de Deus. Agora, irmãos, vamos entrar no versículo 18. Pedro diz, servos, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo o temor. Temor aqui significa respeito, reverência e obediência devida, não terror. Mesmo em condições injustas, o servo cristão deve agir com integridade diante de Deus. A motivação não é o padrão em si, mas a consciência de servir a Deus através do dever. Então, irmãos, nós devemos obedecer ao Senhor, as ordens daqueles que estão superiores a nós. Por quê? Por causa de Deus, irmãos. Por causa de Deus. Olha o que Efésios capítulo 6, versículos 5 a 8 diz, servos, obedecei àquele que são os vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vossos corações, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Então nós servimos a Ele, irmãos, por causa de Deus. Ao fato de você servir aquele que está sobre você, mesmo que sejam leis injustas, nós estamos servindo por causa de Deus, estamos obedecendo por causa do Senhor, a qual nós servimos. Somos filhos de Deus, e esta é a vontade de Deus, irmãos. Continuando, irmãos, não somente aos bons e gentios, mas também aos perversos. Agora me diga como uma pessoa que não foi transformada em Cristo Jesus vai obedecer isso? Não somente aos bons e gentios, mas também aos perversos. Esta condição, irmão, de nós servirmos aquele que é perverso, que é ruim, esta condição só vem quando você tem um coração transformado, quando você tem uma mente transformada em Cristo Jesus. Por quê? Porque agora você não está fazendo para aquele homem, você está fazendo para Deus. Você está glorificando o nome de Deus. Quando você serve com integridade. O exemplo cristão é mais evidente quando a submissão é difícil. É nesse momento que você glorifica a Deus. Quando as coisas estão apertadas, difícil, né? Pedro mostra que a paciência diante da injustiça é uma forma de testemunho e de glória a Deus. Quando lhe perseguir, irmãos, ore por ele, sirva, faça o seu trabalho, porque você está testemunhando a glória de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus. A consciência carnal, quando acontece isso, ela quer dar o troco. Ela quer fazer igual. Mas aquele que serve ao Senhor não vai fazer igual. Ele vai servir, mesmo sabendo que aquilo está errado, está sendo injusto. Ele vai servir com todo o amor, com toda a dedicação, porque servimos a Deus. Porque essa é a vontade de Deus. Olha, 1 Pedro capítulo 2, versículo 19 e 20 diz, pois isso é digno de reconhecimento, que um homem, por causa da consciência para com Deus,
passe por aflição, sofrimentos injustos. Por quê? Que glória será essa, se sois esbofeteados por vossas falhas, devendo suportar pacientemente? Mas se fizeres o bem, sofre por isso, e suportais pacientemente, isso é aceitável a Deus. Você está vendo como a consciência de um crente é diferente? Você está vendo que o crente não paga o mal com o mal? Você está vendo que o crente não anda em desobediência? Porque a nossa vida, irmãos, é um testemunho. A nossa vida diante deste mundo de trevas é um testemunho. Nós devemos testemunhar Cristo a todo momento. Até no seu trabalho, que está difícil, está com pessoas te perseguindo, querendo mal. Mas você tem que testemunhar Jesus Cristo. Mostrar a diferença. O servo de Cristo não age conforme o comportamento do outro, mas conforme o caráter de Deus, ou o caráter de Cristo. Nós devemos brilhar Jesus Cristo, irmãos. Não agimos como as outras pessoas agem. Se tu pisar no meu pé, eu piso no teu. Não, isso foi a vida passada, irmãos. Isso não é mais nada a ver com a gente, não. Agora a gente reflete o caráter de Cristo. Amém. Nós oramos por aquele que nos persegue. Nós abençoamos aquele que nos amaldiçoa, que não nos quer bem, não quer nos destruir. Nós queremos o bem dele. Agora um resumo, irmãos. Pedro chama os cristãos a viver com respeito, amor, reverência e obediência, mesmo em contextos difíceis. Mesmo em momentos difíceis, devemos viver com respeito, amor, reverência e obediência. Este é o crente, irmãos. Você está pensando que crente é só visitar a igreja? Está pensando que crente é ficar só em igreja? Aqui a gente vem para suprir o que nós devemos ser. Devemos aprender, devemos estudar, devemos analisar o texto para poder suprir conhecimento, para quando a gente passar ali no portão, quando vier as adversidades, a gente sabe o que faz. Eu vou orar por você. Sim, o senhor quer que faça isso, eu faço, está certo. Está vendo como é a vida de um crente? A fé verdadeira se expressa em atitudes práticas, respeitando todos, amando os irmãos, temendo a Deus e sendo submisso às autoridades. Olha a nossa vida. A vida cristã se expressa em atitudes e práticas, respeitando a todos, amando os irmãos, temendo a Deus e sendo submisso às autoridades. Sempre refletindo o caráter de Cristo, que suporta o mal sem revidar. Se nós tivermos Jesus Cristo em nosso coração, irmãos, nós vamos suportar. Nós vamos ter o caráter de Cristo em nossa vida para a gente orar pelos que nos perseguem. Se tivermos Cristo no nosso coração, se realmente a nossa mente foi transformada, se o coração de pedra foi retirado e foi colocado no coração de carne, que é sensível à palavra de Deus, nós vamos saber o que fazer nesses momentos. Vamos orar, vamos interceder, vamos abençoar, vamos obedecer às autoridades. E Pedro nos chama, irmãos, esta noite, para que a gente possa refletir Jesus Cristo. Amém. Em tudo que nós devemos fazer. Amém. Em toda a nossa vida, devemos refletir Cristo. Porque esse é o seu chamado. Estávamos perdidos, nas trevas, sem conhecimento de nada. Jesus Cristo foi e nos tirou das trevas, trouxe para a sua luz.
Agora esta luz tem que brilhar, irmãos. Não esconde essa luz, não. Brilha. Deixa as pessoas verem a luz em você. E como elas vão ver? Pelas nossas atitudes. Você não gosta de mim, não? Mas eu te abençoo. Eu gosto de você, eu amo você. Eu oro por você. De madrugada eu busco a Deus por sua vida, mesmo que você não é amaldiçoando. Eu te abençoo. Vá com Deus. A gente não pode brigar, não, irmãos. A gente pode dar o mal com o mal, não, irmãos. A gente tem que orar para essas pessoas, para que assim, irmãos, eles possam ter o privilégio de conhecer a verdade, a qual você conhece. A qual você conhece. Devemos deixar o brilho de Cristo brilhar em nossa vida. Que o Espírito Santo possa tocar o vosso coração. Aonde eu não posso ir, o Espírito vai. Que Ele possa tocar o teu coração e fazer você refletir. Como é que está a minha vida? Como é que está a minha vida? Eu tenho que mudar nisso, eu tenho que me consertar naquilo. Que Deus fale com vocês, em nome de Jesus.